uma voz sem dono, presente a todos nós, uma voz que serve a uma necessidade sem dono, a necessidade de inaugurar. Eu não achei tão bom, aí eu reescrevi. Inauguro aqui uma voz, presente a todos nós, uma voz que serve a uma necessidade, a necessidade de inaugurar. Eu também não achei tão bom, eu reescrevi e cheguei, né, na versão final. Inauguro aqui uma voz, presente a todos nós. Eu não ia contar, mas eu vou ter que contar uma história que eu presenciei, uma cena que eu nunca esqueço, e nesses momentos de princípio, de inauguração, essa imagem sempre me aparece. Eu acho que esse nervosismo vai passar com o tempo, aí vocês vão me dando um desconto, mas eu acho que eu consigo contar essa história, porque ela não estava no roteiro. Eu era adolescente e, no fim de uma noite, dentro de um bar, com os amigos numa mesa, o dono do bar super afim de fechar o bar, de repente entra um senhor negro, magro, alto, com um chapéu de palha, de mão dadas com uma criança. Era estranho aquela criança estar acordada até aquela hora. E eles foram para o balcão, o senhor pediu alguma coisa, que a gente não sabe o quê, e estava silencioso, então dava para a gente escutar a conversa dele com o filho. O filho era bem inquieto e cheio de perguntas, até que o filho lança uma pergunta que deixou todos nós muito atentos. O filho perguntou o seguinte, pergunta absurda, para aquele horário, para aquela situação. Ele falou assim: pai, o que é o nada? E o senhor, sem titubear, olhou para o menino e falou: nada é um óculos sem lente que acabou de perder a armação. E foi o presente daquela noite, eu nunca esqueci dessa resposta. E ela, para mim, consegue, ela nos oferece uma imagem de um preenchimento de algo que ainda está por vir. E eu queria começar tentando falar sobre isso. O inaugural, como força, entreabre o brilho do que está por vir. Esboça sua vibração, seu pulso de vida. O inaugural, essa coisa, esse treco tão desejado pelos poetas, artistas, criadores, força motor que se anuncia quando algo pede passagem. Daqui para frente não teremos garantias. Podemos correr, planejar, parar, gaguejar, cantar. Podemos dançar, fazer filmes medíocres, lindos ou medianos. Podemos fazer amigos, amores ou inimigos. Podemos nos inspirar e ter a coragem de dizer: viva o erro e a glória. Viva a glória. Sou muito grato por estar hoje diante de tantos alunos em momento inaugural. Soma-se a esse gosto os encontros por aqui vividos. Como vocês, estudei nessa universidade. Fui orientado por brilhantes professores e fiz amigos que sempre admirei. Olhei pela primeira vez para a arte atravessando estes corredores. Uma pausa. Vão ter várias pausas. Essa história de trabalhar com a criação é engraçado porque a gente está num mundo em que todas as plaquinhas das ruas, e placa também no outro sentido, nos indica caminhos, né, que não o da criação, porque a criação ela necessariamente pede um outro tempo, um outro ritmo. A criação ela acaba muitas vezes desestabilizando a eficiência de um modo que precisa continuar, de um mercado que precisa se oxigenar. E com o tempo a gente aprende
cada um a seu modo, a encontrar um jeito de não ser tão levado por essas plaquinhas, por esses sentidos que a vida nos aponta, e só assim a gente consegue, às vezes, criar alguma coisa que vale a pena estar no mundo. Neste mundo que tenta exilar a dor sem antes senti-la, mundo que aniquila todo tipo de esforço em nome do que é fácil, neste mundo torna-se urgente estar próximo da vida. Lembrando que a vida, não tem que ser justificada, é inocente. Tem a inocência do porvir, para além do bem e do mal. E é pensando nesse esforço que sempre lembro de várias pessoas e de várias obras e alimentos que alguns deixaram para a gente nesse mundo. Enquanto eu escrevi esse texto, eu lembrei de uma situação que Belo Horizonte viveu na década de 60, no período militar, que foi a criação de uma escola de cinema, acolhida por essa universidade e fruto de um esforço enorme de um padre, Padre Massotti. Esse padre, depois de muito esforço, consegue criar essa escola, a primeira escola de cinema, vocês já devem ter escutado isso, do Brasil. E ele trazia um pouco o que ele tinha aprendido com Humberto Mauro, ele trabalhava com uma nomenclatura belga. E mais do que isso, ele gostava de criar para os estudantes uma condição de liberdade de criação. Imagina um padre, dentro de uma universidade católica, no período militar, oferecendo isso aos alunos. O que ele teria? Ele teria respostas incríveis de mulheres e homens que queriam ali se expressar e não podiam, e começaram a pegar nas câmeras uma reflex, que inclusive é do acervo da PUC, ela deve existir aqui. E ele sempre conseguiu, na prática dele, pôr os alunos para filmar, revelar, montar na moviola, projetar, escrever o roteiro. E recentemente eu soube de uma aluna dele, Maria Martins, que quis fazer um filme curtinho, um filme, eu acho que de 2 minutos. E o filme era muito simples, assim. Era uma mulher de meia-idade, solitária, num quarto. Do lado do quarto, do lado da cama, ela tinha alguns móveis, uma mesinha, e nessa mesinha tinham remédios e uma imagem de um santo. Depois ela cortava para o rosto dessa mulher, sugerindo um prazer de uma possível masturbação, depois de ter mostrado a imagem do santo. Agora, você imagina o padre Massotti, 63, sustentar um projeto desse aqui dentro. Bom, fim da história. Ele não consegue, a faculdade deixa de existir e cede lugar à faculdade de comunicação, que existe até hoje. Cabe ao cinema uma vibração menos domesticável que a comunicação? O cinema sempre atendeu a diversos desejos. O cinema pode ser o instrumento de uma necessidade publicitária, ele pode servir a interesses militares, interesses institucionais. Ele é essa ferramenta generosa que está na mão de muitos. O cinema pode também entreter, divertir, e ele pode também se aliar ao que seria um gesto artístico. Enfim, um cinema como arte. O cinema pode nos fazer ver como toda arte. Pode o que a dança pode, o que ela não pode, pode o que o desenho pode, o que ele não pode, pode o que a música pode e o que ela não pode, pode o que a literatura pode e o que ela não pode, pode o que a pintura pode e o que ela não pode, pode o que a escultura pode e o que ela não pode, pode o que a TV pode e o que ela não pode. Já não é tão simples, diante de tamanha impureza, pensar o cinema como uma linguagem, simplesmente. Aquilo que o cinema ainda não pode, instiga. Uma imagem que não se sublima tão facilmente em cultura. Um cinema que escapa, com liberdade, dos procedimentos que tendem a abraçá-lo tão fortemente ao nascer.
uma arte que não é mais exclusiva de uma confraria de especialistas. Um cinema impuro, que não teme suas caras, sua promiscuidade com a televisão, suas trocas com as artes visuais. Sempre lembro da sugestão de Paulo Emílio Salles Gomes, um dos nossos críticos mais brilhantes. O cinema como uma escrita do movimento. Uma coisa une os cineastas que mais admiro e com a qual não transigem, dispostos a defendê-la contra tudo e todos, colocando acima de tudo e todos a liberdade de criação. Força inaugural, masculina, dependente de uma força feminina. Força feminina, a gente pode enfim, entender isso de várias formas. Eu não estou me referindo a uma força de mulher, estou me referindo a uma força feminina que os homens têm. O feminino, se a gente for pensar, a gente poderia pensar em algumas tradições do pensamento, mas se a gente vai para o taoísmo, por exemplo, na China, que é uma tradição chinesa, para eles o feminino é uma força fria, escura e úmida, enquanto que o masculino seria a força seca, clara e quente. O princípio feminino, a terra, a passividade, a escuridão e a absorção, o cinema e a arte não alcançam consistência sem essa força. Seu pulso inventivo não se materializa. Se pensarmos no Brasil atentos a tal força inventiva, veremos um momento incontornável, também inaugural, quando o cinema se oxigenou, chegando a um grande público sem